Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Vapsol, always a step ahead. Sabia que o Felgueiras Magazine tem um departamento de marketing digital? Fazemos sites e lojas online, gestão de redes sociais e muito mais. Sejam bem-vindos ao 28º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Depois de um período de férias, eu e o Rui Oliveira estamos de volta. Olá, Rui, tudo bem? Olá, Pedro. Viva. Hoje vamos falar dos resultados do primeiro semestre do ano no setor do calçado em Portugal. As exportações de sapatos alcançaram valores históricos. De janeiro a junho, Portugal exportou 40 milhões de pares de calçado no valor de 957 milhões de euros. Um crescimento de 22% do número de pares e um crescimento de 27,5% do valor face ao primeiro semestre do ano anterior. Rui, comentário a estes números. Ora, os números são muito positivos e devem nos encher de orgulho, naturalmente, neste setor e nesta indústria, porque refletem bem aquilo que tem sido o esforço da indústria e de todos os trabalhadores para contribuir para este desempenho. De facto, penso que os números superaram um bocadinho aquilo que eram as expectativas que tínhamos no início do ano e agora vamos aguardar para ver se eles se mantêm até ao final de 2022. Rui, e na tua opinião, a que é que se devem estes números positivos? Pedro, fomos ao longo dos podcasts já falando em várias circunstâncias, mas efetivamente há aqui alguns fatores que eu classificaria como 5, que são 5 fatores principais que possam ter contribuído para este aumento exponencial de produção. Nomeadamente, eu passo a enumerar a questão da estabilidade, portanto, a localização, a própria qualidade do produto, o preço, que de certa forma ainda se mantém um preço competitivo, e o investimento e a tecnologia. E se puder desconstruir aqui um bocadinho estas questões, a questão da estabilidade, penso que a Europa e em particular Portugal ofereceu ao longo dos últimos meses uma estabilidade que o mercado asiático em particular não conseguiu conferir aquilo que eram os seus clientes. E nós isto apesar da guerra da Europa? Isto apesar da guerra da Europa, nós ainda nos mantemos a uma distância de certa forma considerável, portanto estamos no nosso cantinho, como costumamos dizer, e de certa forma com alguma capacidade para até olhar para o mercado norte-americano com outros olhos, que devido à distância que temos, mas de facto esta estabilidade do mercado, em particular nesta questão da indústria, foi crucial para muitos clientes, provavelmente muitas marcas, procurarem Portugal para a produção. E a localização também deriva em função precisamente de Portugal estar situado, e como estava a dizer, Portugal está situado aqui numa geografia extremamente benéfica para a exportação, por exemplo, ao mercado norte-americano, para a própria Europa, e grande parte destas marcas tem na Europa o seu principal mercado consumidor. Portanto, a maioria dos consumidores estão na Alemanha, Inglaterra, em França, digamos assim, os países mais populosos, e Portugal tornou-se efetivamente muito atrativo porque está muito próximo destes mercados. A juntar a isto, juntamos a qualidade, portanto a qualidade é algo que tem vindo a ser enunciado ao longo dos últimos anos como um dos fatores principais para a aposta no calçado português, não nos esquecendo que essa qualidade ainda tem um preço de certa forma competitivo quando comparado com o calçado italiano. Nós sabemos que o calçado italiano tem um preço muito alto e que nós conseguimos estar muito próximos, iguais ou até melhores em algumas circunstâncias, em alguns casos, nessa mesma produção e oferecer preços muito atrativos para os clientes. E por último, Pedro, queria apenas referir... Rui, desculpa, deixa-me interromper-te. Consideras que os nossos principais concorrentes de calçado serão já a Itália?
Considero com naturalidade que o principal concorrente de calçado de Portugal é a Itália, e deve ser a Itália. Em todos os contextos, eu penso que nós temos que nos aproximar daquilo que são as bases ou as ferramentas principais de trabalho da indústria italiana. Portanto, a qualidade a um bom preço, que perspective também naturalmente algum benefício, para depois poder fazer uma aposta também na tecnologia e em melhores salários e em conseguirmos atingir sempre as melhores marcas, porque de facto se apostarmos na concorrência com países que tenham salários equiparáveis ao português ou mais baixos, aí eu penso que a médio e longo prazo vamos perder essa luta, porque não temos capacidade de venda, nem temos capacidade de competir com esses preços. Referia por último a questão do investimento e da tecnologia, porque eu acho que isso é fundamental. Ao longo da última década em particular, nós vemos que as empresas em Portugal, tanto as transformadoras de calçado como as empresas, como os fornecedores, sejam de solas, sejam de peles, fizeram uma aposta muito evidente e que tem sido muito prestigiante para a indústria do calçado português, porque vem hoje em dia Portugal numa perspectiva de evolução, portanto numa perspectiva de progresso, numa perspectiva em que temos recursos e ferramentas físicas, informáticas, tecnológicas, capazes de dar uma solução aos clientes, aos seus desenhos, aos seus produtos, como não tínhamos há bastantes anos atrás, naturalmente. Este crescimento histórico traz também alguns riscos para o setor. É preciso ter algumas cautelas. Concordas, Rui? Concordo. Efetivamente, este crescimento que nós visualizamos, portanto, estamos a falar de um crescimento, como referiste, de 22% a 27%, portanto, um quarto. É um crescimento muito, muito alto, que leva a que as próprias empresas tenham que repensar em alguns casos quais são os riscos que estão inerentes a este crescimento, portanto, aquilo que nós costumamos designar as dores de crescimento. Nós temos vindo a falar sobre a volatilidade dos preços. Os preços da matéria-prima ainda se mantêm em alterações constantes, o que pode levar muito facilmente, no fim de uma produção ou no fim de uma estação, a uma margem mais reduzida de lucro, ou efetivamente até a ser absorvida em função desta subida e desta instabilidade de preços do mercado. Mas também podemos enunciar aqui outro risco, que é a falta de mão de obra. Nós caminhamos ano após ano para uma mão de obra cada vez mais escassa. Todos sabemos que naturalmente os salários ajudariam a cativar mais as pessoas para esta indústria, mas o que é um facto é que, seja esta indústria, seja outro tipo de indústria e comércio, aquilo que nós temos vindo a ouvir é que Portugal está sem mão de obra, portanto está sem os recursos suficientes para trabalhar, e este é um dos problemas que nós temos que... Achas que a indústria está a atingir o limite a indústria portuguesa de calçado está a atingir o limite da capacidade de produção devido à falta de mão de obra? Sim, a indústria portuguesa está, não tenho dúvidas que está a atingir o limite para a produção devido à falta de mão de obra. Parece-me evidente a quem está no mercado que cada vez mais, não só na própria indústria, vamos chamar indústria por um todo, portanto, mesmo os próprios fornecedores, diariamente se confrontam com enormes dificuldades em conseguir contratar. Se por um lado, há algum tempo atrás, nós falávamos em operários qualificados, hoje em dia falamos em, mesmo dando formação, já não é fácil encontrar operários para algumas tarefas, e portanto esse é um dos problemas que nós vamos enfrentar hoje e vamos enfrentar no futuro, se realmente não forem tomadas algumas medidas que possam compensar de certa forma, seja por via da revisão da política salarial, seja por via da atratividade para
para que outras pessoas de outras origens possam escolher Portugal como o seu destino para fazerem aqui a sua vida, e nós precisamos aproveitar essa mão de obra, terá que haver uma alteração, isso é evidente. Depois, eu acho que há aqui um risco que tem que ser contabilizado, Pedro, porque estas grandes quantidades de calçado e esta performance é também resultado da procura de clientes que têm uma capacidade muito grande de colocação de encomendas, portanto clientes que são clientes à escala global, portanto marcas prestigiadas e reconhecidas internacionalmente, que têm uma capacidade de absorver a produção muito grande, e isso está a colocar de certa forma em risco aquilo que era o nosso modelo tradicional da própria indústria do calçado. Nós, portanto, estávamos mais vocacionados para as marcas europeias, startups que teriam iniciado um produto com um determinado conceito, uma determinada filosofia, que não procuravam grandes quantidades, mas que nós nos ajustávamos perfeitamente em virtude daquilo que também são as nossas capacidades produtivas, e hoje em dia, absorvendo este modelo de negócio tradicional, os grandes clientes e os grandes grupos também absorvem aquilo que é capacidade, e depois essa falta de resposta leva a que existam algumas decisões por parte de algumas empresas que possam não ser as corretas, não é? Porque podemos estar a desperdiçar um cliente que podia ser um parceiro de futuro por alguém que no imediato nos dá uma produção grande, mas a longo prazo isso pode revelar-se infrutífero, porque pode resultar em... Poderemos estar a falar de uma das maiores transformações na indústria de calçado portuguesa nos últimos anos. Estamos. Ao nível do negócio em si. Em nível de negócio em si, estamos a falar de uma transformação muito grande que envolveu os próprios recursos humanos, portanto, do ponto de vista daquilo que era as suas operações. Nós que diariamente, eu acho que a grande parte da indústria está habituada a trabalhar com o mercado, o fornecimento de Portugal, Espanha e Itália, por exemplo, a referir, mas hoje em dia facilmente estamos a falar do mercado à escala global de fornecimento, e as operações alteraram-se drasticamente, a própria componente logística, a importação de materiais, o espaço físico das próprias empresas para terem esses materiais é escasso. Ainda bem que o PDM foi alterado, pode ser que melhore aqui qualquer coisa, mas efetivamente é uma transformação muito grande, e até que ponto é que estaríamos preparados é uma resposta que vamos encontrar ao longo dos próximos anos mediante aquilo que forem os resultados da indústria. E relativamente a isto, deixa-me também dizer, por último, que é um risco que é evidente. Portanto, é um risco que todas as empresas, ou na sua grande maioria, têm vindo a correr, que é a questão das entregas de produção. Portanto, se nós estamos com algumas falhas na cadeia logística, se estamos com uma alteração de preços constante, se eles estão a flutuar de forma constante, e existem aqui depois discussões comerciais para atenuar este prejuízo, vamos chamar assim. Tudo isto faz com que as próprias entregas de produção e o planeamento e estas grandes quantidades sejam difíceis de gerir. Portanto, estamos sobre circunstâncias extremas que têm levado a um desgaste evidente por parte dos recursos humanos e por parte de todas as pessoas desta indústria e das empresas. Elas próprias estão sobre um risco financeiro tremendo, muito grande, porque estas grandes quantidades também requerem um esforço financeiro muito grande na parte da compra e depois naquilo que muitas das vezes se tem que esperar pelo pagamento, 60, 90 dias, por exemplo. Portanto, há aqui muitos fatores, muitas alterações. Para estes resultados positivos, há aqui também alguns sinais que temos que estar atentos. Eu queria o teu comentário aqui para um outro assunto, ainda relacionado com estes dados estatísticos. O calçado português está a crescer praticamente em todos os mercados, mas destaque para as exportações para países extracomunitários, como sejam os Estados Unidos, o Canadá, o Japão. Nos Estados Unidos, por exemplo, o crescimento deste primeiro semestre face ao semestre anterior foi de 66%. Está-nos a indústria a virar para fora da Europa? É cada vez um mercado mais apetecível? A indústria está a virar-se para fora da Europa porque, de facto, isso vem comprovar
que de facto esses grandes grupos, digamos assim, e as marcas que têm uma maior capacidade de absorver produção, tradicionalmente produzem o seu artigo no mercado asiático, exportam em larga escala para os Estados Unidos, não é? pela questão de preço, e isto vem comprovar de certa forma que essas marcas e esses grupos, a partir do momento em que façam a produção em Portugal, vão por consequência também levar-nos a exportar mais para estes países. Sim, existe uma estratégia de crescimento de várias marcas para o mercado americano, é um facto, mas este crescimento por si só, apoiado nessas marcas europeias, naquelas marcas que faziam 10 mil pares, 15, 20 mil pares por estação, não daria estes números e este aumento tão significativo se não fosse por via desta deslocalização de muita produção que estava na Ásia para Portugal. Mas é um facto que está a crescer, nós sentimos isso diariamente, para os Estados Unidos, para o Canadá e para o Japão, como diz o estudo. Portanto, é um facto. Muito bem. Rui, vamos avançar para as notas finais? Sim, as notas finais, eu acho que não poderia deixar passar a questão da inflação, porque a questão da inflação é algo que nos preocupa a todos, preocupa as famílias, preocupa as empresas, e quanto a isso estamos todos expectantes para verificar quais são as medidas que o Governo tem para as empresas. Já as anunciou para as famílias, e devo relembrar que muitas destas famílias têm também empresas, porque Portugal vive muito, em particular, das micro empresas, portanto empresas de caráter até familiar, muitas delas, e nós estamos todos expectantes para ver quais são essas medidas, porque a inflação, Pedro, está a chegar a níveis que nos está a preocupar a todos, não só enquanto família, mas enquanto negócio. E nós estando aqui a fazer um podcast sobre a indústria de calçado, eu devo dizer que a inflação, para apontar alguns dados, na Alemanha, que por exemplo em agosto está em 7,9, ou na Alemanha ou na Dinamarca em 8,9, podia dar aqui alguns casos, alguns países, se calhar que nós não exportamos tanto, mas países da União Europeia, portanto a Estónia de 24,8%, a Hungria de 15,6%, a Lituânia 22,4%, portanto estamos aqui a falar de números muito, muito altos da inflação. Isto vai levar, por consequência, a uma contração da compra por parte das famílias e a uma política de investimento das empresas também diferente, porque tem que haver aqui alguma cautela. É precisamente aquilo que diz o Banco Central Europeu quando aumenta as taxas de juros. Portanto, tem que haver aqui uma paragem do consumo, não uma paragem de consumo, mas tem que haver aqui algum cuidado naquilo que é o consumo, e tu melhor que eu saberás, porque és economista, mas isto vai levar a que no próximo semestre, muito em particular do ponto de vista daquilo que é a compra dos clientes, possa baixar. Portanto, possamos ter uma revisão do plano de compras em baixa, porque a inflação vai contrair a procura, e sem a procura, naturalmente, que as encomendas vão ter números distintos. E isto preocupa-nos a todos, tem que ser rapidamente alterado, de forma a que possamos estabilizar, porque, Pedro, nós vivemos uma crise pandémica, uma crise de logística, depois vivemos uma crise de preços, uma crise de uma guerra, e agora estamos a viver uma crise de inflação, e eu não sei mais quantas crises é que nós podemos aguentar no espaço de 2 ou 3 anos. Isto veio a Covid em 2020, e o que se passou foi que os vários governos de todos os países, a União Europeia, que fizeram injetar dinheiro da economia para combater a crise económica. Na altura, eu e qualquer aluno do primeiro ano de economia já estava a ver, ora bem, injetar dinheiro, injetar moeda na economia, inflação. E a inflação acabou por chegar na altura que os nossos líderes políticos nacionais, António Costa, europeus, diziam: a inflação é temporária. Qualquer aluno do primeiro ano de economia, e muitos economistas diziam: temporária não, ela está cá, é para ficar.
e obviamente que está para ficar. E aqui agora há um outro problema, para além daqueles todos que tu referiste aqui nas tuas notas finais, que é a inflação combate-se principalmente, não só, mas principalmente com as taxas de juro. Ora, nós temos muitas famílias, aqui estamos no podcast sobre calçado, temos muitas empresas do setor de calçado que dependem da banca e portanto, senhores empresários, as taxas de juros estão a aumentar, as taxas de juros vão aumentar ainda mais. O Banco Central da Alemanha ainda esta semana veio dizer preocupado que as taxas de juros vão aumentar ainda mais agora no segundo semestre e muito mais. E qualquer aluno do primeiro ano de economia sabe que quando o Banco Central da Alemanha diz uma coisa destas é porque é verdade. Portanto, aqui uma palavra de alguma preocupação e cautela para todos nós, pessoas, famílias e também empresas. Bom, e chegamos ao fim deste episódio do podcast, o primeiro depois das férias. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@felgueiresmagazine.pt. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio.